Pensa só, um dos aeroportos mais cheios, mais movimentados da Europa, simplesmente para. Completamente paralisado. E não foi por uma falha técnica gigante, nem por uma ameaça de bomba, nada disso. Foi por algo bem menor, quase invisível e super misterioso. Hoje a gente vai mergulhar na história real de como uma coisinha tão pequena conseguiu colocar de joelhos uma infraestrutura desse tamanho. Pois é. O que é que precisa para fechar um dos maiores aeroportos da Europa? Pensa no aeroporto de Munique, na Alemanha. Um lugar com uma segurança super complexa. O que poderia causar um colapso total ali? A resposta, olha, é surpreendentemente simples e, para ser sincera, bem alarmante. E a resposta é essa. Bastaram alguns drones não identificados. Só isso. Esses aparelhinhos voadores foram suficientes para causar um caos gigantesco. E não foi só uma vez não, foram 2 noites seguidas. Bora entender como é que uma coisa dessas pôde acontecer. Vamos voltar então para a noite de 2 de outubro. Era para ser uma noite como qualquer outra no aeroporto de Munique, sabe? Aquele gigante da aviação alemã. Milhares de passageiros, centenas de voos, tudo funcionando como um reloginho suíço. Até que algo totalmente inesperado apareceu no céu e interrompeu tudo. De repente, começam a surgir vários relatos de drones perto do aeroporto. Claro que as autoridades tiveram que agir na hora. A Polícia Federal passou a noite inteira investigando, mas nada, foi em vão. Quando o dia amanheceu, o resultado era super frustrante. Nenhum suspeito, nenhum drone apreendido, nenhuma resposta. Só ficou aquela interrogação gigante no ar, bem em cima de um dos aeroportos que deveriam ser dos mais seguros do mundo. E o impacto, claro, foi imediato e bem pesado. De cara, 17 voos foram cancelados. Imagina, um monte de gente simplesmente ficou em terra. E além disso, outros 15 voos tiveram que ser desviados, ou seja, tiveram que pousar em outros aeroportos. Isso cria um efeito dominó, sabe? Atrasos e uma bagunça logística que se espalhou pela Europa inteira. Depois da confusão toda da primeira noite, o dia seguinte foi estranhamente normal. Os voos decolaram, pousaram, tudo como planejado. Deu até aquela falsa sensação de que, foi só um incidente isolado, já passou. Mas essa tranquilidade não ia durar muito tempo, não. Vamos repassar a linha do tempo para a gente entender direitinho. Dia 2, a primeira confusão. Dia 3, durante o dia, tudo parece normal. Mas aí, 9h30 da noite, eles voltaram. Os drones foram vistos de novo. E dessa vez eles ficaram na área por horas, forçando um segundo fechamento do aeroporto. Um fechamento ainda mais longo. O aeroporto só foi reabrir, e bem devagarinho, no dia 4. Olha, e se a primeira noite já tinha sido ruim, a segunda foi um verdadeiro desastre operacional. A volta dos drones provou que aquilo não era um acidente ou um acaso. Era sim uma ameaça de verdade, persistente e, de alguma forma, parecia até coordenada. E todo esse caos causado pelos drones não foi só um problema de logística, de avião que não sobe ou não desce. Teve um custo muito real, sabe? Um custo que dá para sentir na pele, tanto para as operações do aeroporto quanto para milhares de pessoas que tiveram suas vidas viradas de ponta cabeça do nada. Vamos começar com os números. Primeiro, esse aqui, 29. 29 voos cancelados no total, somando as 2 noites. Agora, tenta imaginar, para cada um desses voos tem centenas de passageiros. Gente com planos de viagem, reuniões de negócios, férias, tudo indo por água abaixo. São histórias e compromissos que simplesmente não aconteceram. Depois, temos mais 38 voos que foram desviados. O que isso quer dizer? Que no meio do voo, os pilotos receberam a notícia: não dá para pousar em Munique. O resultado? O avião pousa em outra cidade, às vezes em outro país, os passageiros ficam longe do destino final e aí começa aquela cascata de problemas para todo mundo resolver. Mas talvez o impacto mais direto, mais humano, foi sentido por cerca de 3.000 pessoas. Tenta visualizar a cena. Famílias inteiras, gente viajando a trabalho, turistas, todo mundo preso no aeroporto durante a noite. Tentando dormir em cadeiras desconfortáveis, sem a menor ideia de quando ou como iam conseguir chegar onde precisavam. É desesperador. No fim das contas, somando todo mundo, o número de pessoas diretamente afetadas chegou a 6.500. É basicamente uma cidade pequena que teve a vida virada de cabeça para baixo por causa de alguns objetinhos voadores não identificados. Bom, com o aeroporto nesse caos e milhares de pessoas prejudicadas, a pergunta mais importante mudou. Não era mais o que está acontecendo, mas sim, quem é que está fazendo isso? A caça aos culpados começou pra valer, mas encontrar respostas não foi nada fácil.
E essa virou a grande pergunta, né? Quem teria a capacidade e, mais importante, por quê? Qual a motivação para organizar uma operação tão precisa que conseguiu paralisar um dos aeroportos mais importantes da Europa? Começaram a pipocar teorias de tudo que é lado. Será que foram só uns operadores de drone amadores que não sabiam da lei ou que estavam agindo de má fé? Ou será que era algo mais sério, mais sinistro? A suspeita de espionagem apareceu, com alguns até apontando o dedo para a Rússia, que, claro, negou tudo. E essa teoria ganhou ainda mais força quando veio a notícia de que outros 15 drones foram vistos sobrevoando uma base militar na Bélgica, ali pertinho da fronteira com a Alemanha. E isso aqui mostra o tamanho do problema. A tecnologia de drone hoje em dia é tão acessível que, como os próprios especialistas dizem, praticamente qualquer um poderia estar por trás disso. E isso transforma a tarefa de encontrar os culpados e prevenir novos ataques num verdadeiro pesadelo para a segurança. No fim das contas, os drones simplesmente desapareceram, do mesmo jeito misterioso que eles surgiram. Aos poucos, a normalidade voltou para o aeroporto de Munique, mas ficou para trás uma sensação bem forte de vulnerabilidade e, claro, um monte de perguntas que nunca foram respondidas. No dia 4 de outubro, os voos voltaram ao normal, mas o caso esse continua aberto. Ninguém nunca foi preso, nenhuma explicação oficial definitiva foi encontrada. O mistério dos drones de Munique, até hoje, continua sem uma solução. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final que é, no mínimo, preocupante. O que aconteceu em Munique não foi só sobre voos cancelados. Foi uma demonstração, ao vivo e a cores, de como as nossas infraestruturas mais importantes são vulneráveis. Pensa bem, se um dos maiores aeroportos da Europa pode ser paralisado com essa facilidade, o quão seguras estão realmente as outras estruturas críticas? Fica aí a pergunta para a gente pensar.